Liberta Brasil, Brasil. Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos mais uma vez, meus amados irmãos, adentrando em vossos lares, onde sempre costumamos dizer de que a partir desse momento é um altar de adoração a Deus, onde cada família estão aí reunidos para juntas adorarem ao nome do Senhor Jesus Cristo e juntamente comigo recebermos a palavra que o Senhor tem para os nossos corações. Espero que esta semana que está chegando ao final seja ou tenha sido uma semana de muitas bênçãos, semana de livramento para cada um de vocês e graças a Deus se cumpre a palavra em que disse Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos, vamos nesse instante buscar ao Senhor em uma oração. Antes, porém, lembrando de que no próximo domingo estaremos às 7 horas da noite, ou seja, às 19 horas, mais uma vez, entrando no seu lar, buscando assim a presença do Senhor e adorando a Deus, juntamente com todas as famílias em que se dedicam a este momento de adoração. Lembre-se de que a nossa vitória a cada dia está garantida por Jesus Cristo, nosso Senhor. E também dê aquele sinalzinho, não é? Você vai lá e naquela mãozinha lá, você dá o joinha, porque nós teremos a possibilidade de saber quantos irmãos que estão conectados neste momento de adoração. Então já dá uma ligadazinha para aquele irmão, aquela irmã que você conhece e diz: olha, o culto já está no ar, o ensinamento da palavra de Deus, e passa o link para esta pessoa também. Amém, meus queridos? Então oremos ao Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Bendito e eterno Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade e que o Senhor nos concede nesta noite, Pai amado, estarmos aqui, sexta-feira, 10 de maio, digo 15 de maio, Senhor. É um dia maravilhoso em que se passou e a noite em que é chegada. Ó Pai, nesta noite, quantos lares, Senhor, em que estão atormentados? Quantas vidas, Senhor, em que estão chorando a perca de um ente querido? Quantos hospitais, Senhor, em que estão lotados, segundo os relatos que nos chegam, por pessoas que foram e estão sendo atingidas por esse vírus. Pai querido, nós suplicamos de que se cumpra a Tua palavra sobre cada família que me ouve nesta noite, sobre cada um dos nossos familiares, até aqueles que estão distantes, Senhor. Entra com a Tua divinal proteção. É promessa Tua, Senhor, quando nos diz de que mal algum chegará à nossa tenda. Pai, pois nós estamos abrigados, aleluia, debaixo da Tua sombra poderosa e no Teu esconderijo refugiados. Senhor, entra com a cura e com a libertação, e que a palavra que nesta noite o Senhor tem colocado no meu coração, que faça um efeito extraordinário, meu Deus, em cada vida, nesta noite, para edificação espiritual. Pois assim te pedimos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esperança nossa. Amados, recordando o que nos diz a palavra do Senhor, de que bem-aventurados são aqueles que ouvem e os que leem. Então, nesta noite, Deus tem uma palavra para nós sobre o tema, o espinho na carne.
Então nós iremos meditar nesse tema, o espinho na carne. Outro sim, quero pedir a você que interaja, pode mandar aí a sua mensagenzinha, pode interagir conosco neste momento, só não vamos poder estar citando o nome de nenhum de vocês, tendo em vista que hoje as minhas secretárias não se faz presente e também queremos aproveitar a maior parte desse tempo para dedicar a palavra que produz vida, a palavra que transforma vidas, a palavra, meus queridos, e que traz edificação para a nossa jornada, a nossa caminhada. Então agora abra a sua harpa no hino de número 155, hino de número 155, que tem muito a ver com a mensagem que nós vamos trazê-la nesta noite. Imploramos nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder. Então, nesse instante, papai, mamãe, crianças, adolescentes, jovens, todos vocês que estão me ouvindo, abra a sua harpa e vamos juntos louvar ao Senhor Jesus Cristo. O hino de número 155. Imploramos nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder, divinal poder renovador, teu poder, bendita promessa paternal, vem encher-nos de real valor, do pleno poder celestial, teu poder, teu poder, teu poder, com o óleo sim vem nos ungir, teu poder, teu poder, teu poder, Pai celeste, faze-nos fluir, teu poder, teu poder, teu poder. Tu já prometeste derramar tuas bênçãos e nos revestir, pra tua palavra proclamar, com poder, com poder, com poder. Teu poder, teu poder, teu poder, e de toda mancha nos limpar. Teu poder, teu poder, teu poder, aquece os filhos, ó Senhor, faze-os que tornem despertar. Nós te suplicamos com fervor, teu poder, teu poder, como a brisa queiras assoprar, teu poder, teu poder, teu poder, Deus bendito vem nos outorgar, teu poder, teu poder, teu poder, perene e doce comunhão, quero aqui contigo, Pai, gozar, depressa nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Muito bem, meus amados, que belo hino, que belo louvor para o nosso coração, pois nós sabemos de que o poder de Deus na nossa vida é algo
extraordinário. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda epístola ou carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, o versículo de número 7. Abra aí a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículos de número 7. Diz a palavra do Senhor: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado o espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Queridos, conforme lhes disse, nossa mensagem desta noite tem o tema: o espinho na carne. Com certeza, muitos de vocês já estão curiosos, porém eu quero lhes dizer, cada um de nós temos alguns tipos de espinhos em nossa carne, e esses espinhos, por incrível que pareça, eles trabalham também para nos aperfeiçoar. Às vezes, queremos nos exaltar, nos comportarmos de maneira em que o eu queira aparecer em nossas vidas, e o Senhor nosso Deus, Ele até permite. Porém, a procedência desses espinhos é que nós precisamos aprender nesta noite, para podermos, na hora em que estivermos sentindo os espinhos rasgando, ferindo a nossa carne, até mesmo nossa personalidade, nosso caráter, possamos reagir glorificando ao Senhor nosso Deus. E com certeza estarei eu falando nesta noite pela autoridade do Espírito de Deus para confortar a muitos de vocês com esta mensagem. Em primeiro lugar, vamos pensar acerca dos espinhos. Quando se fala de espinho, se fala até de maldição. De maldição. Quando eles surgiram, a Bíblia revela. Está lá, meus amados irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo de número 3 e o versículo de número 18. Surgiu justamente no momento da queda de Adão, em que o Senhor tornou a terra maldita. Amaldiçoou a terra justamente por causa da desobediência do ser humano. E o Senhor disse naquele momento para Adão, abra sua Bíblia aí, no livro de Gênesis, capítulo de número 3 e o versículo de número 18. Espinhos e cardos também te produzirão, comerás a erva do campo. O Senhor estava dizendo para Adão: olha, vai haver espinhos, vai haver um tal de cardos, e a terra vai produzir isso. Quem já teve a oportunidade de entrar em um mato onde tem muitos espinhos, sabe como é complicado, como é difícil. Aqueles que, como eu, quando criança, andava descalço lá pelas roças, então quantas vezes os espinhos furavam meus pés e me incomodavam. Quantas vezes os espinhos rasgavam a minha carne. E aquilo ardia, queimava, incomodava. E quando a pontinha do espinho fica, seja no dedo da mão, seja no pé, então não conseguimos tirá-lo de imediato, ele incomoda. Então a Bíblia nos fala em vários lugares acerca dos espinhos. Porém, meus amados, o Senhor falou de espinhos e falou de cardos. O que é isso, irmão Edivaldo? Espinhos e cardos, e que a terra iria produzir, e aliás, continua produzindo até hoje. O que é esse tal de cardos? Cardos, meus irmãos, é uma planta
é uma erva em que aparece e parece muito os seus ramos como trigo. Olha que coisa, como trigo. É como aqueles espinhos que parecem umas rosetas que quando você passa no mato, ela se apega na sua calça ou na sua própria pele e incomoda. Então, esse tal de cardos parece com isso também. E a Bíblia nos fala, lá no livro de Jó, é Jó falando: por trigo me produza cardos, e por cevada joio. E aí acabaram-se, diz, as palavras de Jó, que se encontra no capítulo 31 e o versículo de número 40. Repetindo, Jó 31 e o versículo de número 40. Então, logo essa planta chamada cardos, você olha, aparentemente parece ser trigo, mas ali aquelas ramagens dela contém esses espinhos que muito incomoda. Porém, meus queridos, voltando ao texto e que nós lemos desta noite, muito se tem questionado sobre o tipo de espinho. Que espinho era esse que atingiu ao apóstolo Paulo? A ponto de Paulo dizer, conforme fizemos a leitura, para que não me exaltasse. Nesse capítulo de número 12, permaneça com a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler vários versículos e discorrer sobre eles, para enriquecer o nosso conhecimento espiritual. A Bíblia, meus amados, ela não diz, ela não relata em hipótese alguma o que era o tipo do espinho na carne de Paulo. Apenas, meus amados irmãos, e tão somente sabemos que o espinho na carne de Paulo o atormentava. Ouça bem esta palavra. Era um espinho que o atormentava, que o inquietava, que lhe trazia sofrimentos. E apesar, meus amados irmãos, de Paulo haver orado, haver pedido ao Senhor que retirasse esse espinho, Deus não lhe atendeu. Não é que ele não ouviu, é porque às vezes há determinadas coisas que sucedem conosco e Deus permite, primeiro, para que o seu nome seja glorificado. Segundo, se trata de um aprendizado em nossa vida cotidiana, em nossa caminhada, em nossa jornada. E este sofrimento, este espinho, e que pode atingir a mim, pode atingir a você também. Quem sabe que eu estou falando neste momento para irmãos e que estão sofrendo algum tipo de espinho na sua carne. E lá no final da mensagem, nós vamos mostrar para vocês o espinho de Paulo, em que representava os seus sofrimentos. Porém, não vamos aqui fazer conjecturas, como alguns chegam a conjectar, de que o espinho na carne de Paulo se tratava de a sua visão que ele perdeu, e baseado em Gálatas, quando ele diz: vede, com grandes letras vos escrevi. Não se trata disso. Outros vão além, de que o espinho na vida de Paulo se tratava de que ele era uma pessoa que não casou, que não possuía uma esposa, enfim, tudo conjectura. Porém, meus amados irmãos, uma coisa nós sabemos: Paulo sofreu muito com o espinho na carne, e ele orou. Está escrito na palavra de Deus de que ele orou 3 vezes incomodado, 3 vezes pedindo ao Senhor uma solução para a sua causa. Eu não sei quantas vezes você já orou neste dia, nesta semana, neste ano, em que estamos no 5º mês do ano. Eu não sei quantas vezes você orou
na sua trajetória, pedindo a Deus que retirasse algo da sua vida e que tem sido realmente um incômodo, mas que infelizmente não tem obtido resposta. Então, nesta noite, queridos, esta mensagem vem para que você se alegre, você glorifique a Deus, mesmo tendo o espinho em que está a te atormentar. E Paulo, ele diz lá no capítulo 12, da segunda epístola aos Coríntios, e o versículo de número 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Mas, meus amados irmãos, a resposta e que Paulo recebeu foi apenas uma, e que é tão forte, uma e que edifica a nossa alma, a nossa vida espiritual, quando o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. Então, nesta noite, recebe esta palavra, a graça de Deus, aleluia, na tua vida vai te dar força, a graça de Deus na tua vida vai te dar ânimo, a graça de Deus na tua vida vai levantar a tua cabeça e você vai caminhar dizendo: é verdade, irmão Edivaldo, eu estou com espinho na minha carne, eu estou sofrendo, porém a graça de Deus, aleluia, ela é o suficiente para a nossa vida. Pois foi assim que o Senhor, lá no versículo de número 9, deste capítulo 12 da segunda epístola, em que o Senhor revelou-se, ou se manifestou para Paulo em resposta à sua oração, ou 3 orações com este objetivo. Pois diz, meus irmãos, olha aí na sua Bíblia, no versículo de número 9, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder, aleluia. Por isso que nós iniciamos o culto desta noite, adorando o Senhor e naquele louvor, pedindo ao Senhor, imploramos nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder. Sim, queridos irmãos, porque o poder de Deus, aleluia, através da sua graça, e graça, favor imerecido, e que Deus dispensa para cada um de nós. E diz aqui Paulo: a minha graça, o Senhor disse a Paulo, te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Repetindo, meus amados irmãos, capítulo 12, versículo de número 9, veja uma revelação extraordinária. Paulo, ele faz uma revelação aqui, que de boa vontade ele está recebendo tudo isto que vem sobre eles, mas o Senhor fez a revelação mais importante para Paulo, quando ele disse: a minha graça te basta. Sabe por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você pode ter uma fraqueza na sua vida, e vamos falar dela mais tarde. Fraqueza esta em que você olha para você próprio e às vezes até se decepciona com você mesmo, por atos cometidos, por ações cometidas. Mas o nosso Deus, aleluia, Ele nos fortalece no momento da nossa fraqueza. Ele olha para cada um de nós. Portanto, meus queridos irmãos, só sabemos que o espinho na vida de Paulo era um espinho de ordem espiritual. Ouça bem esta palavra. O espinho na vida de Paulo era um espinho de ordem espiritual. A Bíblia diz, meus irmãos, que o espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Está lá em 2 Coríntios, capítulo de número 12 e o versículo de número 7, conforme iniciamos a leitura nesta noite, quando diz Paulo de que era um mensageiro de Satanás, mensageiro este que vinha para esbofetear
o apóstolo Paulo. E aqui nós observamos de que Paulo está dizendo, era um mensageiro de Satanás. Então logo este espinho era um espinho de ordem espiritual. E diz o apóstolo Paulo, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás. Sim, meus amados irmãos, muitas vezes nós recebemos algo da parte de Deus e olhamos para nós mesmos e achamos de que nós somos mais importantes do que o outro irmãozinho que não recebeu. Que nós recebemos porque as nossas qualidades eram mais importantes. Então é aí onde nós devemos ter cuidado, conforme vamos obedecer um pouquinho mais tarde. Porém, este espinho, sendo ele de origem espiritual, mas ele se caracterizava, ele se tomava forma, tomava-se forma, pois ele tinha efeitos físicos. Como isto, irmão Edivaldo, o espinho afetava o corpo do apóstolo Paulo. E, de alguma forma, esse não era apenas e tão somente uma coisa que aconteceu com o apóstolo Paulo, pois encontramos primeira referência de uma enfermidade, de um espinho na vida de determinadas pessoas, causando problemas físicos por um problema espiritual. Deu para entender? Vamos repetir? Muitas vezes é um problema espiritual e que ele toma forma, e esta forma se manifesta fisicamente em nossos corpos. Vocês estão lembrados daquela mulher que ela andava curvada, não conseguia olhar para cima, ela só olhava para os seus próprios pés. E olha que aquela mulher, pelo que se percebe, era uma religiosa, mas ela tinha uma enfermidade nas suas costas. E esta enfermidade a incomodava por muitos anos. E se encontra, meus irmãos, lá no livro de Lucas, vamos dar uma lidazinha lá, no capítulo 13, e o versículo de número 11, em que relata acerca daquela mulher em que o Senhor efetuou a cura da sua vida. Diz o versículo de número 11 de Lucas capítulo 13, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Ouça bem, eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Olha a situação daquela mulher, 18 longos anos, ela tinha aquela enfermidade, era um espinho na sua carne, ela não podia se erguer, ela só olhava para baixo. Mas o Senhor Jesus chegou naquele momento, e o Senhor Jesus chegando ali, então a graça do Senhor se revelou, não para que ela permanecesse carregando um demônio nas suas costas, não para que ela permanecesse com aquela enfermidade, não em absoluto. O Senhor Jesus chegou ali e imediatamente efetuou um milagre este, repreendendo o mal de ordem espiritual em que atingiu o corpo daquela mulher. Então, meus queridos, voltando para o texto de Paulo, o espinho incomodava Paulo. Paulo, ele queria muito ter ficado livre daquela enfermidade. E repetindo o que nós já lemos, lá no capítulo 12, o versículo de número 8, diz o apóstolo Paulo, acerca do qual 3 vezes
Olha que interessante. 3 vezes orei ao Senhor para que este espinho se desviasse de mim. Meus irmãos, Deus ouviu, mas Deus permitiu. E eu disse no início desta mensagem, não estou repetindo a mesma coisa, de que sucede conosco alguma coisa que Deus, Ele permite. E quando Ele permite, é para a glória do nome dEle e para crescimento espiritual da tua vida. Então não te entristeças, em hipótese alguma, quando Deus permite o sofrimento, então tem um propósito. Deus, meus irmãos, não livrou Paulo do sofrimento, mas ajudou a crescer com esta experiência. Louvado seja o nome bendito, o nome glorioso do Senhor nosso Deus. Quando ele disse, a minha graça te basta, então estava ajudando Paulo a crescer, aleluia, crescer, meus queridos irmãos, na experiência própria. Ter experiência própria. É muito lindo quando nós ouvimos determinados testemunhos de irmãos em que dizia, eu sofria, eu vivia, eu era, eu tinha, mas quando nós próprios temos a nossa própria experiência, aleluia, qual está sendo a tua experiência com o Senhor teu Deus? O Senhor, Ele quer se revelar. O Senhor quer se manifestar para nós. Ele quer que nós tenhamos experiência, aleluia, na nossa jornada, na nossa caminhada. Irmãos, é muito triste um crente que não tem experiência com o Senhor seu Deus. É triste um crente em que não tem um testemunho para dar acerca da sua experiência. Não é porque Deus não tenha se manifestado em sua vida. No momento em que você aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, foi naquele momento, aleluia, que você passou a adquirir as suas experiências. Você lembra da sua trajetória? Você lembra, querido, da sua caminhada com Deus? Você lembra de quantas experiências você teve com o Senhor seu Deus? E que você sabia valorar as mínimas coisas, eram como que se fossem grandes e extraordinárias. Mas hoje a coisa está moderna, a coisa está de uma maneira tão natural, que o espiritual já não tem mais nenhum valor diante do material, que você pensa que é, que você pensa que tem, que você pensa ser. Queridos, aleluia, a maior experiência que nós devemos ter é voltarmos para o Senhor e crer verdadeiramente que aquele que nos salvou, aquele que nos libertou, é Ele, o Senhor absoluto, e que habita os céus, mas que ao mesmo tempo abrange a terra e atinge a cada um de nós. Pois, queridos, nós podemos ver de que a fase mais importante é justamente quando o Senhor diz, Paulo, a minha graça te basta. Significa, meus irmãos, que a graça divina, aleluia, alcança os seus propósitos. Pois a graça de Deus para conosco é propósito de Deus em nossas vidas. Apesar, meus amados irmãos, da debilidade nossa, essa fase revela que nós, aleluia, somos sustentados pela graça, pela misericórdia de Deus e não pela nossa própria capacidade. Sabe por quê? Porque, meus amados irmãos, o que nos basta realmente é a graça de Deus para nos fazer crescer, para nos fazer avançar. Então vamos entender o melhor, o significado da frase pronunciada pelo Senhor, a minha graça te basta. Lá no capítulo de número 11 de 2 Coríntios,
Nós vamos observar o contexto desse capítulo de número 12. E nesse contexto, meus amados irmãos, do capítulo de número 11, Paulo estava enfrentando em seu ministério alguns concorrentes. Irmão Edivaldo, como? Se existe muitos concorrentes. Quantos concorrentes teu que querem concorrer com você, até mesmo querendo sobressair daquilo que Deus tem feito sobre você, e Ele quer mostrar que com Ele foi maior, que com Ele a graça foi algo muito mais importante do que para com você. E o apóstolo Paulo, no capítulo 11, ele se deparou com um grupo de falsos obreiros, falsos apóstolos. Pois lá no capítulo de número 12, no capítulo de número 11, Paulo estava enfrentando. E o pior é que esses falsos obreiros, eles parece que se repetem hoje. Estava querendo sustentar os crentes em volta de si, como que adquirir uma clientela. Irmãos, crente não é clientela, crente é propriedade de nosso Senhor Jesus Cristo. Você, meu querido irmão, não é objeto de barganha com igrejas nenhuma, movimentos nenhum. Você é propriedade de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso já acontecia lá na época do apóstolo Paulo. E surgiu esse grupo de falsos obreiros. E eles queriam ganhar os irmãos, sabe de que forma? Com revelações. Com revelações. Contando fantasias, mentiras. E dizendo, aconteceu comigo. Deus fez isso, se revelou. Deus mandou falar. Deus, e não é isto, meus irmãos. Porém, infelizmente, os incautos passam até a crer. Eu tive que, na sexta-feira que passou, dar uma orientada aqui para vocês, concernente a uns falsos apóstolos que andaram recebendo uma visão, que foram ao monte e receberam a visão de que o dia 8 de maio, 8 passado, iria haver uma escuridão de 3 dias. Iria ser necessário você adquirir velas brancas, ser necessário você ungir os umbrais da sua casa com um azeite especial. Sim. Porém, eu disse a vocês que aquilo era falácias. Aquilo ali, meus irmãos, já se manifestou lá no passado. Mas o dia 8 passou. E os 3 dias de escuridão não chegaram. Sabe por quê? Porque isto, meus irmãos, são coisas reservadas para a grande tribulação. E na grande tribulação, a igreja do Senhor não estará mais aqui. Porém, meus amados irmãos, voltando a estes falsos apóstolos, imediatamente os irmãos se chegavam a ele. E não é assim que acontece hoje? Quantos que estão indo atrás de revelagens, não é revelação, revelagens. Quantos que estão indo atrás daqueles que fazem movimentos. Nós estamos até assustados com um determinado pregador que neste momento de crise resolveu lucrar e vender uma sementezinha de feijão por R$1.000 para curar do corona. Tem poder de curar até o coronavírus. Então, queridos, quantos que deixam de seguir a verdade, deixam de aceitar a verdade para seguir aos enganadores desta vida. E Paulo, agora no capítulo de número 12, ele resolve contar a sua própria experiência, porém, ele usou de uma metáfora. Olha bem esta palavra. Eu fico preocupado quando dou oportunidade a determinados pregadores e que eles chegam diante dos irmãos e ele fica dizendo, porque eu fiz, eu realizei, eu orei,
E muitos irmãos deixam se enganar com esse tipo de coisa. Mas Paulo, meus queridos, você abrindo a sua Bíblia, lá no capítulo de número 12, você vai observar que Paulo, ele inicia contando a sua própria experiência. Quando ele diz, eu conheço um homem, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, mas que o tal homem foi arrebatado. E lá, no terceiro céu, ele viu coisas inefáveis. Não queria, meus irmãos, o apóstolo Paulo se exaltar, pois sabia ele que isso, meus irmãos, seria uma brecha. Se ele fosse contar, eu estive lá no céu, se ele fosse falar isto, então seria, meus queridos, uma brecha para que o seu ego, pela exaltação, e muitos irmãos, até mesmo idolatrando, iriam se cercar dele. E ele disse, olha, eu conheço esse homem. Ele não disse, fui eu, mas foi com ele o acontecido. Então, meus amados, nós vamos voltar novamente à palavra-chave, para que Paulo pudesse não se exaltar, não se humilhar, mas ver em si próprio a fraqueza. E a palavra-chave disso aí está, a resposta de Deus. Quando lhe disse, Paulo, a minha graça te basta. Parece até, meus irmãos, um repeteco, mas não paro de repetir, estou insistindo. Havia um irmão em que era um cooperador da igreja Ministério do Belém, lá em Ayer Carvalho, São Paulo, aproximadamente uns 35, 40 anos atrás, primeira igreja que eu fui pastorear. E aquele irmão era um senhor já bem de idade. E aquele irmão, todas as vezes que ele chegava lá, eu fazia questão de lhe dar a oportunidade para que ele trouxesse uma palavra de edificação para a igreja. Pois aquele irmão, ele tinha graça no falar. Era rude suas palavras, mas tinha graça. E quando ele recebia a oportunidade, ele dizia, irmãos, eu insisto, persisto e não desisto. Essa palavra era uma palavra importantíssima para ele mostrar a sua experiência. E eu repito novamente, de que a palavra do Senhor para Paulo, em que disse que estava sendo esbofeteado, para Paulo que disse que esse espinho na carne o incomodava de uma maneira tremenda. Então o Senhor disse, minha graça te basta. Então, meus irmãos, vamos analisar, vamos neste momento destrinchar um pouco acerca desta palavra. O próprio Senhor, na sequência da sua resposta ao apóstolo Paulo, explica o significado da palavra, da declaração, a minha graça te basta. Pois quando, repetido o versículo de número 9, diz Paulo, ele me disse, depois que eu orei, depois que eu pedi, depois que eu clamei, ele me disse, a minha graça te basta. Sabe por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sim, queridos, quantas vezes você se sentiu fraco? E nesta noite você está se sentindo fraca? E olha para você próprio e diz, pastor, estou me curvando ante o peso da cruz. Não tenho força mais para caminhar. A fraqueza está me dominando. Mas, querido, pela autoridade do nome de Jesus, recebe força, recebe poder, aleluia, vindo do Espírito de Deus em tua vida, e brade, tudo posso naquele que me fortalece. Sim, meus amados,
Sabe por quê? Porque quando a graça de Deus está na nossa vida, então aceitamos tudo aquilo que vem sobre nós para que possamos suportar o dia a dia e caminhar. E Paulo, meus amados irmãos, ele revelou algumas dessas dores e que atormentava o seu ser. Ele revelou alguns tipos de espinhos e que estava a cravar no seu próprio corpo, no seu dia a dia. E vamos observar isto no versículo de número 10, do capítulo de número 12, da segunda epístola. Olha aí, dá uma olhadazinha. Vamos descobrir neste versículo alguns tipos de espinhos em que podem nos atormentar e que podem nos atingir. Paulo diz dessa maneira, no versículo de número 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Olha, meu querido irmão, que palavra tão interessante. Quando estou fraco, então, quando estou fraco, então sou forte. Alguém já disse que crente é doido. Alguém disse que crente é doido. E para entender uma coisa dessa, como é que quando eu estou fraco, eu sou forte? Sabe por quê? Porque quando eu, pastor Edivaldo, me apercebo, olho para mim próprio e vejo minhas limitações, vejo minhas fraquezas, aí sim, eu percebo que eu sou realmente fraco. Que eu sou fraco. Aí, de repente, recorro aos pés do Senhor e clamo dizendo: Senhor, socorre-me nesta minha fraqueza. E sabe o que acontece? Aí de repente o Espírito Santo, aleluia, ele nos envolve de uma maneira tão especial, ele nos envolve de uma maneira tão gloriosa, que parece, meus amados irmãos, que nós estávamos lá embaixo, lá no pó, mas de repente nos erguemos e damos aquele brado, o brado que o apóstolo Paulo dá: tudo posso naquele que me fortalece. Sim, mas aqui o apóstolo Paulo, desse versículo, revelou alguma coisa. Primeiro, ele falou de que tem prazer nas suas fraquezas. Como assim, meu Paulo? Porque o crente que percebe as suas fraquezas, ele corre para os pés do Senhor. Ele vai aos pés do Senhor. Mas aquele e que nunca percebe as suas próprias fraquezas, ele se acha que ele se acha que tudo ele pode. Faz-me lembrar nesse instante, queridos, de um caso que aconteceu, onde um grupo de irmãos foram convidados para expulsar o demônio de uma determinada pessoa. E aquele grupo de irmãos foram ali cheios do eu. E chegaram lá, não conseguiram expulsar. E o resultado é de que já fazia muito tempo e eles não conseguiam. Estavam envergonhados, porque havia ali muitas pessoas. E aquele demônio debochava, aquele demônio zombava. E eles que foram pensando que eram, então perceberam que nada eram. Mas de repente alguém lembrou de que havia um irmão na igreja, e aquele irmão era um senhor já de idade,
Porém, na igreja ele não tinha nenhuma oportunidade para dar um testemunho. Mas era um homem de oração. Era um homem que era o primeiro a chegar na igreja e dobrar os joelhos e orar. E chegavam na casa dele, encontravam ele orando. Era um homem de comunhão com Deus. E naquele momento resolveram chamar aquele irmão, que aos olhos dos demais era um irmão muito humilde, muito simples. Era um Zé Ninguém, sim. Era assim que eles pensavam. Mas na hora em que viram que não podiam expulsar aquele demônio, descobriram suas próprias fraquezas e resolveram chamar aquele irmão. E alguém foi chamar. De repente a pessoa possessa parou de zombar, se curvou no chão, colocou o ouvido daquele instrumento dele no chão e disse: agora é chegada a hora que eu tenho que me retirar, porque aí vem aquele e que é forte. E porque vem aquele que é forte, disse o canela de fogo, ou seja, o homem que orava ao Senhor. Sim, então, irmãos, as nossas fraquezas, quando nós descobrimos, e Paulo diz: sinto prazer nas fraquezas, porque aí eu vou aos pés daquele que é forte, daquele que é o Todo-Poderoso, vou buscar ao Senhor. Em segundo lugar, um outro espinho chamado injúria. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos injuriados, e é como um espinho na nossa carne. A injúria é muito forte. E às vezes nós queremos nos trancar dentro de nós mesmos pelas injúrias em que nós passamos, quando não havíamos provocado razão para que alguém nos injuriasse. Talvez seja esse o espinho na tua carne nesta noite. Você está sendo injuriado, mas tenha prazer nisso. Sabe por quê? Porque alguém pode estar te injuriando hoje e amanhã ele pode, sim, vir te pedir perdão. Mas vem uma outra declaração do apóstolo Paulo, um outro espinho chamado necessidades. Queridos, neste momento, quantas famílias em necessidade têm estado diariamente em nosso templo sede, pela parte da manhã, e quantas pessoas necessitadas têm chegado ali em busca de alimentos, em busca de uma cesta básica. E muitas vezes, estas pessoas, em suas necessidades, têm até vergonha de compartilhar, de falar a sua necessidade. E eu até me dirijo a você. Você, meu irmão, se estiver, porventura, passando alguma necessidade, não tenha vergonha. Você tem um pastor, amigo, companheiro, que ainda reparte o pão, mas não passa necessidade. Porém, este espinho da necessidade é terrível. Só quem sofre as necessidades sabe muito bem o significado deste espinho. Porém, vem também as perseguições. É um outro espinho terrível. Perseguições. Você perseguido sem ter dado razão disto. E os seus irmãos próprios lhe perseguindo. Queridos, aleluia, eu posso falar com experiência própria. Quantas perseguições sofri. Quantos momentos de amargura. Quantos momentos em que o inimigo estava como que esbofeteando a minha cara. Eu lembro-me de que um dia eu estava sofrendo de uma maneira tal, e ao chegar na casa de um determinado irmão em um sítio, e naquele momento em que cheguei lá, eu ouvi daquele irmão em que dois supostos companheiros tinham ido lá naquela casa e ter me caluniado. E quando eu ouvi aquilo, a perseguição deles era muito grande contra mim. Eu saí daquela casa. Naquela época estava morando em Atibaia.
e saía ali do rio acima, pegando a Fernão Dias. A angústia dominava-me. Satanás me esbofeteava. Valeu a pena você, na sua juventude, aceitar a este evangelho, a este Jesus. Olha agora a tua situação. Olha agora o que estão falando. Era um espinho na minha carne para que eu não me exaltasse, mas ao mesmo tempo as bofeteadas. Para não bater o meu carro na Fernão Dias. Encostei ali no acostamento, estacionei e derramei minhas lágrimas ali, pois a perseguição era muito grande. A angústia, e Paulo fala aqui nas perseguições e angústias, sim, são espinhos. E nesta noite, que tipo de espinho está a te atormentar? É difícil? É. Traz sofrimento? Traz. Traz angústia? Traz. Porém, queridos, aleluia, finalizando nesta noite, não sei que tipo de espinho está a atingir, quer seja física ou psiquicamente. É, porque tem estes espinhos da ordem espiritual que vem da nossa própria mente, atinge a nossa alma, mas também cravam-se em nossos corpos. Porém, quero te dizer, pela autoridade que há no nome de Jesus, que você é um vencedor. Pois o mesmo Deus que se revelou para Paulo e disse para Paulo, a minha graça te basta. E Paulo pôde afirmar com toda a ousadia, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Então se glorie nesse instante em Jesus Cristo, aleluia, porque Ele te está dando força para que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meus amados? Que Deus, aleluia, nesta noite tenha, através do Espírito Santo, trazido uma palavra de conforto para a tua alma, de esperança para a tua vida, e se lembrando, o espinho está ferindo, aleluia, o teu corpo ou a tua personalidade. Não se entristeça, mas se glorie. Sabe por quê? Porque você é bem-aventurado. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa do meu nome, pois deles é o reino dos céus. Então, queridos, Deus vos abençoe e que tenha este final de semana e esta noite de sono, tranquilidade, e não esquecendo, aí, se você ainda não deu aquele joinha, vai lá. Sabe por quê? Porque nós temos como saber quantos irmãos estão participando deste culto. Nossos amados irmãos espalhados por esse Brasil afora, pois temos irmãos em vários estados, conforme os domingos estamos citando, em vários países também. Você que está no exterior, Deus abençoe, e que se você estava se entristecendo pelo espinho na tua carne, glorifique ao Senhor. Vocês todos, amados irmãos de todos os estados, e por que não dizer aqui de Bragança Paulista, todos amados em Cristo Jesus, tenha um bom final de semana, e no próximo domingo estaremos com o culto da família às 19 horas. Agora vamos mais uma vez encher a nossa alma de gozo e de alegria com este belo hino. Não desligue, ouça este lindo hino que vem para o conforto da tua vida espiritual. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por havermos trazido a tua palavra. E com certeza, meu Deus, eu me dirigi para aqueles que estão sofrendo, ó Pai, como que um espinho furando a sua personalidade. Meu Deus, entra com a providência. Porém, Senhor, se é a tua graça,
aleluia, o suficiente. E eu sei que o é, para que este irmão resista, esta irmã resista. Que ele entenda que o teu nome está sendo glorificado até neste seu sofrimento. E determinamos a cura para aqueles irmãos, aleluia, que têm nos pedido oração. Aqueles que estão, ó Pai amado, sendo, ó Deus, atingidos por este mal, Senhor. Deus, muitos pedidos de oração têm chegado a nós. Conforme, Pai amado, a nossa irmã, primeira ovelhinha do nosso ministério, Alie Carvalho, a Mariene, o seu esposo, ó Pai. Também, meu Deus, o pastor da minha sobrinha Keila, Senhor, que está atingido, e outros irmãos. Pai, entra com a cura e a libertação, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a comunhão e a graça que há em Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo seja conosco para todos sempre, e todos possamos dizer amém. E o nosso brado da vitória: tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor, eu sei que tu me amas,
eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Eu sei que tu me sondas.